RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa tarde! Está no ar o Arquitetura e Design, sobre tudo que tem fora e dentro de casa. Eu estou mega feliz porque o programa hoje está com uma gente super do bem, talentosa, que está fazendo mostras e trabalhos de arquitetura. Estou muito contente. E eu me dei conta, gente, que semana que vem a TV e o programa fazem um mesinho de idade. Olha que amor, dia 2. Muito bem, mas estão no programa de hoje, então, a diretora da Casa Cor Rio Grande do Sul, que abre ao público no sábado, e também uma das curadoras, a Claene de Mello, a Karina Capaverde e a Claene. Além delas, a arquiteta Tânia Bertolucci, a engenheira agrônoma Helena Schanzer e o curador Sérgio Zobaran, cara que fez Mostra Black, faz várias mostras, Modernos e Eternos, enfim, uma lista de ações por este país. Começamos agora com a Casa Cor. Karina, boa tarde. Boa tarde, Prazer de ter aqui. Finalmente conseguimos fechar as agendas no meio da obra e tudo. E prazer também de ter a Claene. A Claene é curadora da mostra e dos talks, que são as palestras, que é sempre bom agitar bastante o evento, né? Eu queria que tu me contasse rapidamente, assim, a tua trajetória nesses anos de Casa Cor e o que tu preparaste de especial para esta edição. Bom, Eleone, em especial na minha trajetória em Casa Cor, eu que não sou da área, a minha área é comunicação e já fazem 11 anos que nós somos franqueados aqui no Rio Grande do Sul. A mostra já tem aqui no estado há 27 anos, a gente está comemorando o 27º ano esse ano. Eu estou há 11 com a minha família. Conte sobre isso. Então, com a minha família, meus pais, né, a minha mãe em especial, a Vera, que é arquiteta, e daí veio a origem, o porquê que estamos em Casa Cor. E nesses últimos 11 anos, então, de mostra, eu penso que a Casa Cor aqui no estado teve uma evolução no sentido de qualidade, no sentido de estrutura, a preocupação que nós damos, uma série, os cuidados que nós temos, né? Esses últimos 11 anos, eu acho que mostraram ao público realmente uma outra cara de evento, de arquitetura e decoração. E cada vez mais, né, Karina, neste mundo contemporâneo, é importante proporcionar uma experiência, né? E aí entram algumas novidades esse ano e também o trabalho da Claene e da Gabi. A gente sempre, eu costumo dizer, e na verdade é uma característica de Casa Cor, é um evento de experiência. Claro, é um evento de arquitetura e design de interiores, mas que promove a experiência para os visitantes e para as pessoas que participam e empresas fornecedoras, porque a gente se preocupa realmente que os visitantes que estão na mostra, eles tenham não apenas a visão do que é bonito, de bons projetos, mas que eles possam ter a experiência de estar num ambiente que se conecta com ele, e diversas outras empresas que estão ali dentro, fornecedores, podem mostrar também, experienciar o seu produto dentro de Casa Cor. Então, tu estar vendo uma cozinha, mas não apenas vendo uma cozinha, tu poder participar de um jantar dentro de uma cozinha ambientada por um arquiteto do elenco, com produtos diferenciados. Então, realmente é uma experiência e a gente vem a cada ano tentando imprimir mais características nesse sentido. E este ano tem uma casa aberta, né, Karina? Casa aberta. Então, também, tudo que se relaciona à arte, gastronomia, lifestyle, pode estar dentro de Casa Cor, nessa experiência que a gente quer promover. Então, esse ano a gente tem a Casa Aberta, que é um dos diferenciais, onde a gente tem que dizer que somos 6 casas, né? A Casa Cor é 6 casas esse ano, 6 residências no bairro Três Figueiras. E uma delas, que a gente está chamando de Casa Aberta, justamente convida as pessoas a, além de visitar os ambientes, poder voltar, independente da bilheteria, para
usufruir de espaços diferenciados, como restaurante, chef's table, galeria de arte com oficinas, um espaço de eventos. Então, é realmente um diferencial, um dos diferenciais do projeto desse ano. A Claine me conta essa questão da curadoria de uma mostra renomada já como Casa Cor, este ano num conjunto arquitetônico de 6 casas em uma rua, com algumas casas de um lado, outras de outro. O teu trabalho de curadoria foi diferente esse ano? E como é que está a questão dos talks, que é o espaço onde ocorrem as conversas, os encontros, lançamentos? Tem alguma agenda que a gente possa divulgar? Sim, nós já podemos divulgar a agenda do Talks para a semana que vem, mas antes da gente fazer isso, a gente vai falar um pouco assim sobre essa questão do Master Plan. A curadoria, ela não é feita só comigo, né? Sou eu e a Gabriela Ordai, que é minha colega de curadoria. Nós tivemos uma experiência muito gratificante o ano passado, fazendo a curadoria de 2017. E entendemos que 2018 seria um grande desafio. Nós, francamente, não imaginávamos que o desafio fosse desse tamanho, mas a gente teve um desafio muito grande, porque a Casa Aberta foi um desafio, o fluxo do evento foi um desafio, unir as 6 casas também foi um desafio, mas foi aquele tipo de desafio prazeroso, sabe, Leone? Porque ele é um desafio que traz o melhor de nós. Isso foram as conclusões que eu e a Gabriela Ordai chegamos, no sentido de que criar um master plan, criar fluxo do evento, criar os ambientes, dar nome para os lugares, dimensionar esses lugares, criar um ambiente de tamanho tal. E é interessante, porque como a gente conhece mais ou menos o público que se envolve com Casa Cor, a gente idealizou ambientes, esse aqui talvez fulano e beltrano queira, esse aqui talvez fulano e beltrano queira. Pô, mas aí tem tais profissionais que não fizeram Casa Cor ainda, talvez eles se interessem, no sentido dos usos, entende? Então a gente fez clínica médica, a gente fez estar de luxo, a gente criou hamburgueria, a gente criou restaurante, a gente criou espaço de arte, do curador de arte, espaço de música, a gente criou a cafeteria e a gente criou a garagem do motociclista, a gente criou o nosso ambiente do Talks, que é meu e da Gabriela. Então, o que a gente teve, assim, como base, assim, como cerne de todo esse master plan? É criar interesses de maneira que a Casa Cor RS pudesse trazer ao público do Rio Grande do Sul vários tipos de profissionais que se colocassem em vários nichos de mercado. Por exemplo, a gente tem a Casa Compacta, que ela atende bem o que a gente entende que são os apartamentos de classe média hoje. A gente tem o Estar de Luxo, que é um estar super grande, que atende, então, um outro tipo de público. Então, eu entendo que o mix realmente de ambiente da Casa Cor desse ano foi o nosso maior desafio, mas também foi o desafio mais maravilhoso que a gente já viveu até hoje, eu e a Gabriela, porque a gente realmente teve que usar da imaginação para fazer esse master plan com toda essa diversidade de usos. Imagino, né, Karina? Quanto maior o problema, maior poderá ser a solução e o atrativo, né? Recompensa, né? E com relação à programação das palestras, os talks na Casa Cor, tem alguma coisa na semana que vem que a gente possa antecipar? Sim, semana que vem a gente ainda não fez os convites para os profissionais, mas semana que vem a nossa ideia é estrear o Talks com o pessoal das artes. A gente está imaginando trazer a arte como o primeiro Talks da Casa Cor. Então, nós precisamos conversar ainda com o pessoal da Galeria de Arte, né, que é o César Prestes, precisamos conversar com o Johnny, precisamos conversar com uma outra moça que fez uma curadoria de arte também muito legal lá pela Casa Cor, que é a Paula Borer. Então a gente vai fazer esse convite oficialmente na segunda-feira, eu acho que talvez antes, não sei a Karina que pode nos dizer, mas a nossa ideia realmente é começar o Talks do dia 3 de agosto, às 18 horas, na Casa Cor, falando em arte. E aí, na casa de número 222, na primeira casa? Sim, é na primeira casa, na casa de número 222. É a rua Carlos Zuber. Isso, exatamente. Carlos Zuber, 222, o ambiente se chama Talks Bambu, que é o nosso espaço, e ele é o ambiente de número 11. Então, a pessoa passa, faz uma pequena visita, assiste o Talks e depois ela pode continuar com o circuito. E como funciona? As pessoas ganham uma pulseira para circularem pelas outras casas? Sim, a gente está fazendo agora, na inauguração a gente entregou pulseira, mas a partir do dia da abertura as pessoas vão receber um crachazinho, que eu não sei que o nome é crachá, o nome, né, Karina? O ingresso. O ingresso é tipo um ingresso eletrônico, assim, a pessoa entra, fica na bilheteria, da bilheteria ela passa por uma roleta, passa
o ingresso eletrônico, ela visita todo esse lado da rua, sai com o mesmo ingresso eletrônico, atravessa a rua e passa para acessar todo o outro lado. Maravilha. E a gente quer dar também os dados a respeito da abertura no sábado, porque abriu na segunda-feira para convidados, né, para os profissionais, seus fornecedores. E foram lá, a imprensa, conheceram para divulgar também. A gente aqui tem se esforçado também por divulgar o evento. E no sábado, ao meio-dia, abre ao público, né? Sábado, dia 28, agora abre ao meio-dia. Nós temos restaurante, cafeteria. Então, o pessoal que já quiser chegar no sábado para almoçar, já pode... É um passeio completo, já pode se agendar, chega meio-dia com almoço e é um passeio para ficar toda a tarde, né? São 6 casas, 3.000 metros quadrados. Maravilha. Então tem que ir curtir bastante, que tem muita coisa bonita para ver. Vai ficar o dia todo por lá. Mas a gente foi no dia da abertura e fizemos alguns vídeos e a gente quer ver um agora, que é o ambiente da Karen Feldman, o Refúgio A2. Para a gente dar uma espiadinha, então, nesse evento que está abrindo em Porto Alegre ao público no sábado. Depois a gente dá todos os dados, coloca o endereço aí na tela para quem esqueceu. E quem quiser interagir com a gente pelo Facebook, pelo amor de Deus, vai aparecer na tela a partir de hoje suas mensagens na RDC TV. Eu estou no Refúgio A2 by Karsten com a arquiteta Karen Feldman, autora do espaço aqui na Casa Cor 2018, na rua Carlos Zuber, número 222, no bairro Três Figueiras, em Porto Alegre. A Karen fez uma suíte para um casal e ela tem um primor na execução de dormitórios de casal que é impressionante. Desta vez, ela tem um enxoval aqui na cama, que é uma delícia. Ela está sentada sobre a cama que ela mesma concebeu o projeto. E o que chama atenção, além desse enxoval maravilhoso, é o uso de peças de luminárias e móveis de design e obras de arte. Aqui à minha esquerda, vocês estão vendo uma peça do Sérgio Rodrigues, o Banco Mocho. Aqui ao meu lado, à minha esquerda, tem um paisagismo da Cucha Satcamp. Tem uma poltrona Natuz, Itália. Tem uma luminária de design. E muitas obras de arte catalogadas e assinadas, inclusive. Karen Feldman, qual o seu conceito para este ambiente tão personalizado e único? A minha ideia é, assim, resgatando a questão, assim, do quarto, que o quarto do casal, ele precisa ser um espaço onde a gente esquece todos os nossos estresses, a gente deixa da porta para fora, né? Trazer isso, né? De trazer o aconchego, trazer a relação com a natureza, fazer com que as pessoas que estão usando o quarto, o casal que está usando o quarto, realmente se interaja entre eles, esqueça toda e qualquer relação com o externo, né? Então, assim, a questão, assim, desse quadro vivo, que a gente rasgou essa parede para mostrar um jardim, é fazer com que realmente ele entre para dentro do quarto e a gente se sinta fora da cidade, se sinta fora, de repente, num campo, num sítio, o que for, assim, que mostre que a gente pode relaxar dentro da cidade, né? Então, assim, o uso dos materiais, assim, eu trouxe o carpete pra gente ter um aconchego. Na hora que a gente já pisa no quarto, a gente tem uma sensação diferente. Ao mesmo tempo, a gente contrapõe com a pedra natural, que mostra toda a área do banho. E a madeira que traz todo esse aconchego. Fora isso, a questão do cuidado com a roupa de cama. A roupa de cama, ela precisa ter toda aquela questão, assim, de não ser sintética, ser de fibra natural, ter todo o tato que faz com que o sono seja que seja melhor. Então, assim, fora isso, assim, a questão de também valorizar o design gaúcho, né? Tanto na arte como no design, né? Então, o Chico Stocking está presente, a Inês Schertel está presente, a Carolina Peraca está presente, o Malagoli está presente. E assim a gente faz uma série de itens, assim, que faz com que o nosso Rio Grande do Sul seja maior, né? Certo, e tu fizeste uma suíte com tons neutros, né? Como a maioria das pessoas prefere, que não vai cansar, vai durar, é atemporal, vai durar por muitos anos.
mas tem um jogo de texturas e tem uns pequenos toques de cor, como essa poltrona Natuzzi, que fazem toda a diferença. Como é que tu explicaria para as pessoas esse jogo de frio e quente, textura lisa ou textura mais aconchegante? É que a gente, assim, como arquiteto de interiores, principalmente, a gente também tem que fazer uso das tendências, né? Então, assim, esse rosa glamour, essa textura nova, que é lançamento, eu busquei isso também no veludo, que traz um tom parecido. Trouxe também em várias outras, assim, detalhes na janela ali que mostram a madeira com o rosa glamour. Trouxe várias novidades, assim, que faz com que a gente tenha também um diferencial dentro da arquitetura. Acho que isso faz também com que crie uma personalidade dentro do espaço. Então, assim, quando a gente se preocupa com o casal, a gente não se preocupa com um indivíduo único, a gente se preocupa com duas pessoas. Então, cada um tem um gosto diferente que a gente tem que trazer isso para um conjunto. E eu acho que isso dá todo o diferencial da gente criar uma personalidade para um quarto de casal. E o uso de revestimentos que tu fizeste na área de banho, na área oposta que a gente está, lá atrás da cama, lá ao fundo, a gente tem um espelho que está nos mostrando lá atrás. A gente está vendo a câmera, inclusive, pessoas na porta. Isso aqui é um evento, tem visitação, tem gente olhando a nossa gravação. Tu usaste super bem, juntando com espelho, com vidro. Rapidamente, como é que tu costuma usar o revestimento de pedra? Tu falaste em tendência, pedra é super tendência. Então, só pra gente encerrar, como é que tu coloca a pedra no teu projeto? Pedra natural hoje não tem tendência maior. Né? Eu acho que a gente resgata muito da natureza. E fazer o contraponto com a madeira, que traz o aconchego, a frieza da pedra, que deixa de ser fria no momento que tu resgata, que tu coloca junto a madeira, tu coloca junto o carpete, tu coloca tecidos aconchegantes, dá todo traz um outro ar pra pedra, né? Então o espelho ali também reflete todo o jardim que a gente tem, reflete os tecidos, então isso aquece bastante o ambiente. Muito obrigada, Karen Feldman. E este ambiente reflete o teu talento ao criar espaços com aconchego, design e arte. Este é o Arquitetura e Design, sobre tudo que tem fora e dentro de casa. Voltamos para o cenário do Arquitetura e Design com a diretora e a curadora da Casa Cor Rio Grande do Sul. Vamos dar agora o serviço para as pessoas que quiserem ir, o endereço, a data começa 28 de julho, vai até 16 de setembro. Karina, me ajuda. Isso, de terça a domingo. Terça a domingo. De terça a sexta a gente abre às 15 horas até às 20h30. Mas temos restaurante, então o pessoal que quiser jantar, o restaurante fica na casa aberta, então ele pode jantar, mesmo se chegar depois das 20h30, pode ir jantar no Le Grand Burger, no Chef's Table também, que é um projeto bacana que segue conosco aí esse ano. E sábados e domingos nós abrimos ao meio-dia, também já com almoço, né? Para quem quiser já almoçar e visitar a mostra, até às 8h30 da noite. Sábado até 8h30 e domingo até às 8, né? Isso. Na rua Carlos Huber, 222. E ao também, lado do se você esquecer, na rua do Farroupilha, se esqueceram de alguma coisa, entre no site da Casa Cor e lá tem tudo isso. E sigam a gente pelas redes sociais, interajam pelo Facebook, que aí vai aparecer no vídeo aqui, a gente está louco para ver isso. Até já, voltarei com Tânia Bertolucci, arquiteta. Até já. Gente, voltamos já com interação pelas redes sociais, Twitter, Facebook. Lembre de marcar a hashtag RDC, maiúsculo, Arquitetura e Design. A Soraya Pereira já deixou uma mensagem lá, que está assistindo o programa e louca para visitar a Casa Cor. Soraya Pereira, paisagista. Ela vai nos dar uma entrevista daqui a uns dias. Eu estou super contente com a repercussão do programa. Muito obrigada por compartilharem com a gente esse momento histórico para todos nós. O nosso WhatsApp, eu queria deixar registrado também, se alguém quiser fazer um contato, é 98159-990. Eu acho que tem que colocar um 9 na frente. Enfim.
E YouTube também. Agora a gente está no YouTube, gente. Depois do programa, vocês podem nos procurar no Facebook, no site da RDC e no YouTube. Boa tarde, Tânia Bertolucci. Olá. É Bertolucci ou Bertolucci? É Bertolucci? Bertolucci, ai, acertei. Então. Conheço a Tânia há muito tempo. A Tânia é uma arquiteta de mão cheia, ela faz casas, interiores e trouxe alguns projetos para compartilhar conosco. Queria te dar uma super boa tarde antes do nosso início. Eu fico feliz de estar aqui, agradeço, adoro poder falar um pouquinho do projeto, poder falar um pouquinho do escritório e adorei que tu tivesse me convidado. Obrigada. Sim, neste primeiro mês, né, a gente tem que mostrar o que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul de profissionais, trabalhos, né, para compartilhar com o Brasil e até fora. Tem gente nos assistindo ao vivo neste momento pelo Facebook. E que legal que a gente pode ter uma TV nossa, a gente pode falar das nossas coisas. Exato. Eu acho isso muito bom. A gente pode nos ver, a gente pode nos ver. Conversar, mostrar nosso trabalho. Sim. E falando em trabalho, a gente tem umas imagens de trabalhos teus, que assim que for possível a gente quer ver. E para a gente comentar o que tu andas fazendo por aí. Vamos lá. Né? Eu estava te perguntando outro dia o que caracteriza teu trabalho, a gente estava tentando definir isso. Olha só, agora a gente está vendo um quarto, Tânia. Que bom que a gente começou com ele. Este ótimo. Quarto é o Refúgio do Casal, foi um projeto premiado no Casa e Companhia 2007. Sim, eu lembro dele. Ele é bacana porque ele foi realmente um projeto premiado, a gente adorou. Ele é um projeto bem emblemático do escritório, ele era muito suave, é uma das características do nosso escritório. É trabalhar com gentileza, é trabalhar com suavidade as coisas. Ele tinha um revestimento de um tecido que eu adoro e tinha uma característica que eu acho muito legal poder comentar. Nós tínhamos atrás da cama um móvel e este móvel era uma sapateira e se formava uma espécie de uma passarela com um espelho lá no fundo. Então as pessoas se vestiam, o armário está à direita e podiam se olhar de corpo inteiro. Isso era muito legal. Olha que bacana. E também envolve aproveitamento de espaço, né? Com o certeza. layout do ambiente, aonde colocar o quê? Às vezes as pessoas não sabem. Nós tínhamos uma janela que nós queríamos muito aproveitar naquele momento. Então, era importante que a cama ficasse num espaço impactante para quem entra, embora, enfim, era uma mostra. Sim, era um desfile de modas. É um desfile de modas. Mas nós queríamos aproveitar a janela, mas queríamos que a cama tivesse um espaço legal, então foi esse o recurso. E aquela estrutura da sapateira também serviu para fixar a cabeceira da cama, né? Exatamente, exatamente. Muito interessante. E na parede é um papel de parede. Não, aquilo é um tecido. Tu falaste há pouco o tecido, era esse tecido que tu referia? Esse tecido que eu me referia. Certo. É um tecido e nós tínhamos um painel que formava um alinhamento com o gesso, que é o acesso era por aquele alinhamento, e ali nós tínhamos fotografias, então, que fossem as fotografias do casal com os seus filhos. Um jeito enfim. Bacana de mostrar a foto, né? E subia pela parede, criando uma sanca com iluminação embutida. Naquele momento... iluminação, desculpa ter interrompido, mudava de cor? Mudava de cor, era LED. Naquela época surgiu o sistema de mudança de cor aí, todo mundo usava. Claro. Então, assim, foi uma coisa inovadora naquele momento. Certo. Nós gostávamos muito de deixar esse lilás, mas ele podia trocar de cor se nós quiséssemos, né? E, então, assim, formava aquele alinhamento de acesso e a cama ficava reservada, então, aí no outro lugar e tal. Mas que grande aquela estrutura atrás da cama, parecia menor na outra imagem. Ela era bem grande. Uma profundidade o quê? Uns 45? Uma profundidade de 40 centímetros para poder colocar um sapato. Ainda estou bem de olho. Ótimo, muito bacana. Muito bom. E aí tem tudo que é preciso num quarto para a pessoa descansar. Tem tudo. Né? Nós tínhamos inclusive uma cadeira, que agora já passou, mas nós tínhamos uma cadeira que era bem interessante, assim, que funcionava meio que com uma iluminação especial, como se fosse de leitura. Sim, para leitura, colocar o sapato, enfim, né? Calçar meia e tal. Isso, mulheres com roupas mais difíceis. E agora um projeto mais moderninho para um casal jovem. Tudo integrado, tudo integrado. Área social.
tudo totalmente integrado, casa, colorido, é uma casa na Zona Sul. Tem a carinha da Zona Sul, porque ela é muito descontraída, muito cheia de sol, muito agradável, assim, moderna, jovem, um casal com 2 filhos. Então aí já tem um outro conceito, Sim, né? E a gente está vendo o ambiente pelo espelho, é isso? A gente está vendo o ambiente pelo espelho, é um espelho que está atrás da mesa de jantar e depois logo ali ao fundo temos a cozinha. E a cor está na porta, é isso? A cor não, aquilo é uma parede. Uma parede. Nós temos naquela parede uma iluminação que no momento, quando nós fizemos esse projeto, ainda não tínhamos os perfis de LED. Hoje já temos que podem ficar embutidos. Que resolve tudo, né? A gente aí tinha colocado uma outra iluminação que não era ainda, fazia o efeito, mas não era ainda o perfil de LED que temos hoje, né? E aquela estante, Tânia, ela está junto à parede, na área de estar, é isso? Sim, ela é a continuação do espelho da sala de jantar. Termina na estante. Termina na estante. E lá ao fundo é a saída para o pátio. A saída para o pátio é um deck, onde a gente tem então uma pequena hortinha, a cliente tinha temperos, enfim, que é justamente que se pode abrir, temos uma porta que abre inteira e em dias de verão, de calor, eu consigo abrir e integrar tudo. Ai, maravilhoso. E a gente vê também que tu usaste tons neutros, mas tem pequenos toques de cor na iluminação, dentro de alguns nichos. Exatamente. Num painel, né? Nichos amarelos, o painel é azul, que lembra aquela parede azul que nós tínhamos ali, então... e já tem outra parede azul. A arquiteta gosta de azul, porque neste caso, ela elegeu o azul para ela, porque é um espaço de casa-cor. Recém falamos com a Karina e com a Claene, na Casa Cor é um desfile de modas. Sim. O arquiteto pode colocar o seu gosto pessoal ou fazer um projeto imaginando o que seu cliente gostaria de ver. Exatamente. Neste caso, tu fizeste para ti ou para uma galeria imaginária? Não, neste caso nós fizemos para uma galeria imaginária. Nós tínhamos um cliente, então, que é uma galeria de Porto Alegre, e nós criamos este espaço pensando realmente num espaço para mostrar para a galeria, né? Não foi feito para nós. Sim, esse evento é do ano passado. Esse evento é Mostra Elite. Mostra Elite do ano passado. Uma outra mostra que temos em Porto Alegre vai ser depois da Casa Cor. E assim, a gente usou o azul porque inicialmente abrimos a amostra com todas as obras do Fukuda, que são as que estão aí. Sim. E ele tinha muitas coisas azuis. Então, o azul entrou justamente para harmonizar. Partiu da obra de arte, que interessante. Partiu da obra de arte, exatamente. Nós queríamos um azul mais fechado e partiu da obra de arte. A cor veio a partir foi como uma referência da obra dele. E o azul fechado dá uma profundidade, né? Dá uma profundidade. Nós tínhamos pouca luz. Escada, a pessoa, se não chamar atenção, a pessoa passa, né? Então tem complicado. E a gente fez uma... Aí a gente usou um recurso que eu não sei se tu percebeste, mas a escada propriamente é branca, o revestimento é branco, mas nós criamos uma área que a gente chama de uma área de refresh, que é com aquele porcelanato de madeira, porque este porcelanato, a intenção é, eu subo um primeiro ali, nível, aquela platibanda, aquela parte lá embaixo, lá é madeira, justamente para a pessoa sobe, chega na madeira, para e depois sobe de novo. Interessante. E é um recurso que também aquece, né? Porque não fica tão frio, o ambiente só com metal, exatamente, só com... Né? Tem que ter uma quebra, né, Tânia? Tem que ter. Nós queríamos que a pessoa pudesse subir e parar no meio do caminho, senão ela ia ficar passando direto, como tu mesmo dissesse, né? Então, o recorte no piso serviu como um tapete no piso, como uma forma de mudar completamente o caminho. E até em residências, né, que as pessoas tenham alergia, não possam usar tapete, é um recurso interessante, né? Interessante, combinar pisos muito. e tal. Com certeza. A gente não gosta muito de fazer isso para não quebrar a sequência, mas em alguns casos é bem-vindo. Às vezes é bem-vindo quando eu quero setorizar um espaço e marcar pelo piso. A gente está vendo agora um outro projeto que
que tem toques de azul escuro. Eu gosto azul, né? Estamos revelando aqui os gostos da arquiteta, mas ficou interessante. Esse é onde? Este é um apartamento na Bordini, aqui em Porto Alegre, um apartamento também para um jovem casal. Ele é um apartamento que veio para o escritório com a ideia de não quero fazer obra e acabamos fazendo uma porção de coisas, porque lá no fundo, se tu olhares, passando o bar, eu tenho 2 portas que aí estão fechadas, que são de vidro, que quando abertas integram totalmente a cozinha ao estar. Então bom. Isso é uma sacada legal. É bom esse abre e fecha, né? É muito bom. Mostra, esconde. É muito bom. É e é muito prático, é muito funcional. Isso. Este casal, quando nos procurou, ainda era só o casal, eles engravidaram naquele momento e a ideia de poder abrir e fechar a cozinha justamente foi muito bem-vinda, porque com um bebezinho pequeno, às vezes a cozinha não está bem, enfim. Não O mundo real não é assim, como a gente está vendo, né? Não, mas aí a gente dá a possibilidade. Sim. Né? Ó, a gente está vendo agora Este é um outro projeto, é no Terra Mater, é uma casas geminadas, né? E aí a gente tem o espaço do estar, o espaço do jantar, é um projeto bem Tu usaste transparências ali. As cadeiras são transparentes, em função né? de dar uma leveza, não era muito grande o espaço? Qual foi o problema que tu te deparasse ali? A cliente queria muito essa luminária, que é uma luminária bem imponente, bem forte, foi escolha impactante. Da cliente. Foi escolha da cliente. Nós teríamos escolhido uma coisa nós do escritório teríamos escolhido uma coisa um pouco mais delicada, então a gente colocou as cadeiras bem transparentes embaixo para deixar tudo mais leve, exato, neutralizar o espaço. E acaba dialogando com o vidro ou o cristal, com o jardim que tem lá adiante, aí a gente está olhando pelo outro lado, o sofá e tal, e eu tenho um espaço bem interessante, que é um espaço de jardim, e tem churrasqueira, tem forno de pizza, é uma casa muito legal, assim, a gente gostou, esse é um projeto que é bem emblemático do escritório. E a questão de iluminação é tão importante, né, Tânia? A questão de iluminação é fundamental. Um bom projeto de iluminação faz toda a diferença. Possibilidades, né, de acender uma parte, fechar a outra. Sim. Não tem uma proposta única possível, né? Não, nós trabalhamos muito com este assunto de circuitos e de cenários. Eu acho que isso é fundamental, porque hoje eu quero uma coisa mais íntima, amanhã eu quero uma coisa com mais festa. Isso veio para ficar, né? Isso veio para ficar. Eu lembro que se começou a falar nisso em mostras e agora se fala no mundo real. Sim. A gente está vendo agora um outro... Este é de novo aquele dos puffs azuis que nós estávamos falando antes. A área de jantar. E aí tem uma característica que eu acho importante a gente conversar. Eu tinha um problema a resolver neste caso. Essas 2 janelas, a janela da direita é uma janela com peitoril alto. Era antigamente um quarto aí. E a janela da esquerda é sala com peitoril baixo. Nós precisávamos romper isto e delimitar esse espaço. Por isso nós criamos aquele espaço com aquela escultura. Ele é todo de mármore, justamente porque eu faço uma leitura, eu organizo todo o espaço, mas tem tudo bem setorizado, não ficam as cortinas com alturas diferentes. Sim, não tem uma quebra, não tem uma quebra na sequência. Harmoniza o espaço, né? Sim. E essas são cortinas rolô? Essas são cortinas romanas. Romanas? Né? Sim, ela sobe aquela em gomos, né? Sim, aquela que sobe em gomos. Isso, tá? Ela tá bem retinha. Ali eu tenho de novo o mesmo espaço. O outro ângulo. Outro ângulo, aí eu tô vendo a churrasqueira, ela tá fechada, tu vês que é com vidro, né? Tem uma porta de correr com vidro, ela tá fechada, aquela porta se move, corre, e eu descortino a churrasqueira. A churrasqueira, então, está integrada ao estar, mas também, dentro do mesmo princípio, quando eu não estou usando, está fechado. Maravilha. Maravilha, isso é muito bom. Não sei se a gente tem mais alguma imagem de projeto da Tânia. Temos. Este projeto é um projeto que eu gosto muito. Este projeto foi feito, todo o projeto arquitetônico civil de construção da casa é nosso, e depois toda a parte de interiores também. Essa é a suíte do casal. E aí na suíte do casal a gente tem lá naquela cadeira, que é uma cadeira de leitura, um cardeal amarelo, que eu adoro, amo ele, assim, ele é lindo, são as peças de design que a gente gosta muito de trazer para o nosso projeto. Casualmente tem uma aqui do meu lado.
E a então. pessoa esteve aqui ontem. Exatamente. É uma pessoa que a gente gosta muito. Aí a Esta é a fachada casa, da esta é a casa, que a gente isso. viu interiores. A gente fez o projeto inteiro, então, como eu disse, todo o projeto civil, toda a parte de acompanhamento, aí outra fachada do fundo, com a piscina. Que linda, né? tem uma cara de assim, casa de novela. Ela coisa, é uma né? casa ótima. Ela foi bem trabalhada, com textura, iluminação e tudo. E as duas assim, olhando as imagens. Sim. Olha a postura. Muito contentes de ver os teus projetos executados e esse portfólio tão grande de tanto tempo. A Tânia é uma querida, uma arquiteta que todo mundo conhece, que trabalha nas mostras, né? Trabalha com os clientes e sempre que chamada a dar entrevista ou fazer uma reportagem, ela está sempre disponível para compartilhar os conhecimentos com a gente. A gente estava falando antes da questão de paleta cromática e da gente ter... Vou colocar a almofada um pouquinho para cá, Maria. E da gente ter observado que tu gosta de azul, né? Que tem vários tons e várias possibilidades. A paleta cromática, às vezes, determina, né, um espaço. E agora, nas feiras internacionais, este ano, de janeiro, de abril, a gente viu muito uso de cor. Muito colorido, né? O azul vem vindo há muito tempo em diversas tonalidades, né? Até num azul bem fechado, quase preto. A gente tem a necessidade de fazer uma profundidade, então dá um azulão, né? Tem aquela candy color, tem todas as possibilidades. E fora o caso de gremistas apaixonados pelo tom, enfim. Mas o azul, eu acho o azul, adoro o azul, eu acho que ele vai muito bem com cinzas que a gente usa muito, ele vai muito bem com os beges que estão voltando, ele vai muito bem com brancos e pretos, enfim, eu gosto muito do azul, mas ele é uma cor difícil de usar, eu não acho uma cor tão fácil de usar, embora eu use muito, a gente usa muito como recurso, eu acho uma cor mais difícil, assim, ele tem que ser medido, ele tem que saber... Tem que saber quanto de azul vai usar naquele espaço, porque ele tem muitos tons e às vezes um tom combina parece com o outra outro. cor. Parece né? outra cor. O efeito é bem diferente. Tânia, a gente podia ficar conversando aqui horas e horas, eu adoraria, mas a gente precisa ir ao intervalo comercial, porque Helena Schanzer, a engenheira agrônoma, já está à nossa espera. Eu já estou aqui com o mimo que eu ganhei de Helena Schanzer, fiquei super encantada com ele. E eu queria aproveitar para dizer para vocês que interajam com a gente pelas redes sociais, que o que vocês falarem pelo Facebook, pelo Twitter, vai aparecer na nossa tela. Por favor, não nos deixem só. Beijo. Até o intervalo, já voltamos. Hashtag RDC, letras maiúsculas, arquitetura e design. Nos marquem nas redes sociais, interajam conosco pelo Facebook, Twitter, vai aparecer aqui na tela, aqui embaixo, o nomezinho de vocês e a mensagem. Eu estou aqui feliz da vida porque eu amo verde, vim até com um toquezinho de verde em homenagem a Helena Schanzer, engenheira agrônoma, que já está aqui para a gente conversar sobre jardins verticais e hortas. Eu amo este assunto. E ela me trouxe uns verdinhos que eu já coloquei aqui. E hoje em dia as pessoas estão muito interessadas em ter perto de si alguns verdes naturais que possam usar na alimentação. Até visualmente a gente dá um bem-estar, tu vê uma hortinha, né, Helena? Como é que tu lida com essa questão de horta em apartamento? É fácil? Tem algumas dicas básicas? Porque assim, no inverno o apartamento toma sol de um lado, no verão de outro. Aí tem uma estação que a planta pega muito sol, na outra pega menos, e aí? Eu já matei umas 2 hortas, confesso. Bom, o que a gente tem que ficar atento na orientação solar, né? Escolher o lugar da casa que pegue pelo menos umas 5 horas de sol direto para a gente poder ter horta. Né, para poder ter tomatinho, alface, salsinha, manjericão, todas essas coisas dá para plantar em vaso, em floreira, em casa. Eu não digo assim, dentro de casa, eu digo tem que ser um local que pegue sol direto, não só luz. Ah, entendi. Tem plantas diferente, né? Bem diferente. A planta precisa receber o sol na folha. Entendeu? Certo. Uma coisa é luminosidade. Então, tem plantas que são adequadas a locais de bastante luz e que não precisam receber o sol direto, que são as plantas de interior. E pode ser o sol filtrado pelo vidro?
Pode. Não precisa ser direto. Não, assim. não. Pode estar, por exemplo, assim, uma lavanderia, uma área de serviço, que seja o local que a pessoa pegue mais sol e ter uma janela, sim, ela pode ter, ou na sala, enfim, aí ela pode cultivar temperos e hortaliças. Certo. A gente tem umas imagens da Helena, quando for possível a gente mostra, para exemplificar o que a gente está falando agora. Olha só, a gente está vendo, é uma horta, Isso é um jardim vertical. na verdade, né? É um jardim vertical. Até eu acho que eu mandei a foto de como era. Isso é uma sauna numa residência e era uma parede bem sem graça, uma parede comum. E então a gente começou a pensar em como enfeitar, né? Porque era um ponto focal importante dentro do pátio. Era Sim. visto de vários locais e era uma parede sem graça. Então a gente construiu com blocos cerâmicos, que eu uso. Com blocos é um cerâmicos. sistema diferente. É um bloco cerâmico, que eu acho que ele é fabricado em Minas, então é um tijolo e a gente constrói, a gente cola com cimento, né, na parede, no muro, uma parede construída, e aí constrói esse jardim vertical e depois a gente pinta, depois pode botar irrigação, inclusive pode automatizar a irrigação, Bacana. que fica bem interessante, a pessoa nem precisa pensar em molhar. E Sim. funciona super bem. E é muito caro automatizar uma irrigação de um jardim do tamanho daquele? Não, aquilo ali não é significativo. Tá, o que é não? Assim, tamanho assim, daquele, vou te dizer, mais ou por menos. exemplo, Alice, eu não estou bem lembrada dos preços que já faz um tempo, mas dá mais ou menos assim, ó, com irrigação, com planta, com tudo, dá mais ou menos 1.000 a 1.300 metros quadrados, com tudo, com material, com tijolo. Então não é caro. E ali tinha o quê? Eu acho que ali tinha 3 por 1, mais outra uns 6 metros, 7 metros quadrados. Entendi. Com isso, tu faz um jardim vertical daquele tamanho. Isso, e não precisa necessariamente ter irrigação, a pessoa pode simplesmente molhar com mangueira. Claro. E se outra alternativa é a pessoa pode colocar plantas que não precisem de muita água, se ela não quer molhar, botar plantas suculentas. Claro, aí entra o trabalho da esse é um outro jardim também vertical, que também era uma parede branca, não tinha nada. Então a gente construiu também, pintamos de preto para assumir o tijolo e plantamos orquídeas, samambaias. Né? E fez um fundo. E colocamos uma fonte antiga que a cliente tinha e posicionamos no meio do jardim vertical. Tem umas plantas ali embaixo que são vermelhas. Antúrio, helicônia. Esse é o jardim do chão. Certo. São helicônias, antúrios e na parede a gente colocou samambaias, orquídeas. A gente foi criando. Aqui é uma hortinha que a cliente queria na casa dela, que a gente construiu então com tijolos. E aí plantamos tomatinho, ela queria também maracujá, botamos para subir na parede. E temperos em geral. As pessoas estão usando muito esse recurso hoje de ter hortas. Né? Todo mundo quer ter essa onda de cozinhar, de gastronomia. Então veio junto a onda, né? Essa tendência de plantar temperos e cultivar os próprios alimentos. Aqui a gente está vendo um canteiro, mas às vezes a proposta, o recurso é usar um vaso. Também, né? Bem possível, bem tranquilo. Tem que cuidar só da questão da alimentação da terra, né? O tamanho do vaso tem que ser adequado. Se for muito pequenininho... A planta não vai ter nutrientes, não vai ter terra suficiente para ela se desenvolver. O que eu sempre tenho que pensar quando eu lido com plantas é que o que a planta tem para cima da terra, ela tem proporcionalmente para baixo da terra. Entendi. Tanto uma árvore, que a gente vê árvore em cima da terra, ela vai ter de raiz aquilo ali para baixo. Olha, que interessante. As pessoas não têm essa ideia, exatamente. É um espelho quase, né? Tu tem o inverso. Então, se o que eu tiver para cima do alface, eu vou ter mais ou menos de raiz. Certo. Se eu estou cultivando na terra. Hidroponia, quando eu cultivo em água, já é diferente, né? Ela não desenvolve tanto o sistema radicular. Mas então, se eu quiser ter um alface, o alface tem uns 30 centímetros, eu vou ter que ter um tamanho de vaso que para baixo eu comporte a raiz e mais um espaço para ela ter terra e nutrientes. Certo. E uma drenagem adequada. Não sei se a gente tem mais imagens, mas é interessante. Olha só. Olha, é meio da obra ali. A gente está construindo o jardim vertical e todo o jardim da volta. Então, tu vê como é que ficou. Aquela é uma parede que não tinha nada. E a parede é um verde, Helena? A gente pintou ela de verde escuro para assumir também o bloco, porque ele vem na cor do tijolo. E aqui ele está recém-implantado. A gente já colocou as plantas maiores para já dar um efeito inicial. Ali tem Maria Sem Vergonha, que a cliente queria cor, flor. Sim, que é bem fácil de manter, né? Bem fácil. É uma planta que vem. O nome já diz. É do mato, matinho. É do mato, ela vai. Não tem matinho. problema de manutenção. E o jardim vertical também, o que eu tenho que ver, assim, a orientação solar.
Ali eu tinha uma parede que recebia mais sol. Tu vê como ela cresceu da foto anterior para essa? Olha, é mesmo. A Maria Sem Vergonha já tomou conta. Que ficou. E ali a gente já trabalhou todo o piso. Ficou um volume único, assim, né? Ficou muito legal. Esse trabalho foi feito mesmo. com o arquiteto Alexandre Bento e Bernardo Lins. Certo. Eles fizeram a arquitetura da casa. Certo. E aí a gente foi trocando ideias. E aqui, primeiro plano, aquilo é uma hortinha? Ali são temperos e hortaliças que a cliente queria, né? Bastante temperos. E desses temperos e chazinhos, quais são os mais fáceis de cultivar? Os mais fáceis? Quais são as Marias Sem Vergonha dos temperos? Leone, assim, e chazinhos. O hortelã é muito fácil, o alecrim, o manjericão, a salsinha, o capim-cidró. Ai, vários? Vários. A pimenta é uma planta muito fácil de cultivar, muito resistente. Tem várias opções que eu posso... O segredo todo é o tal do sol, né? O sol, o solo também. Eu proporcionar um solo adequado e um espaço adequado para o desenvolvimento das raízes da planta e ela crescer. E eu repor os nutrientes, porque a planta vai crescendo e ela vai tirando os nutrientes da terra para ela crescer. Então eu tenho que eventualmente estar repondo isso. E aí quando tu faz um jardim assim, tu dá orientação? Sim. Ou tu faz manutenção depois? Às vezes eu faço consultoria para fazer manutenção em casos de jardins maiores. Sim. Até quando é telhado verde, por exemplo, então a gente tem que estar sempre de olho, né? Claro. Para a coisa funcionar. Claro. Mas é basicamente isso. O importante é assim, adubar, a rega, a planta também a gente não pode afogar as plantas. As pessoas às vezes molham demais as plantas. A gente não precisa molhar tanto. Né? Também o segredo é uma boa drenagem, porque se eu molhar demais, a água vai embora. Né? A raiz não pode estar, sempre encharcada. Sim. Eu não posso ter essa água parada na região das raízes. Eu tenho que ela vá embora. Que interessante. Então, tem vários segredos para as coisas funcionarem. Segredos, É um ser vivo, então tem muitos detalhes que a gente tem que estar ligado para ter um sucesso no jardim. Tu falaste de telhado verde, tu faz vários tipos de projetos com verde. Sim. E tu ensina também, Eu tenho feito cursos na minha casa de cuidados com as plantas e como cultivar as plantas. Isso para leigos? Sim, para qualquer pessoa. A ideia é leigos, assim. Qualquer pessoa de é outras capaz áreas. de não matar uma planta. Sim, todo mundo pode ter o seu vasinho de planta e dar certo. São dicas, eu vou dando dicas, assim, o que as pessoas às vezes mais acontece é matar as plantas por afogamento. As pessoas acabam molhando demais as plantas. Então, assim, o que eu sempre digo assim, é melhor dar um intervalo maior entre as regas do que todos os dias molhar um pouquinho. Por quê? Porque a planta, se a gente dá todos os dias um pouquinho d'água, o que acontece? O sistema radicular da planta fica superficial, ela fica só naquela camadinha e a água não vai para baixo, onde ela deveria desenvolver o sistema radicular. Então, se eu der espaços maiores entre as regas e molhar bem no dia... maior. Exatamente, porque a água chega até descer. E que eu tenha todo o vaso com água e depois dá 2, 3 dias até molhar de novo. A planta, ela tem ali a água e a raiz está bem desenvolvida. Olha, entendeu? Ao contrário do que as pessoas pensam. Todos os dias eu vou molhar um pouquinho. Exatamente. Não. Gente, não é assim. Não. Gente são coisas de fisiologia vegetal que que eu sou agrônoma, a gente sabe, né? Claro, e as pessoas não têm esse conhecimento. Agora, por experiência própria, o local é muito importante. Muito importante. Quando eu morava em outro imóvel, enfim, era maravilhoso. Mas neste agora é um drama incrível. Não é tudo que se adapta e não tem jeito. E tem coisas que morrem. Por que tu não tem sol suficiente? Porque essa questão do sol do inverno, do verão, muda muito. A insolação, eu não sei. Eu sei que espécies de hortas ali... Aí eu uso outros espaços, enfim, no prédio, enfim, para ter alguma coisa, mas não é fácil. E tem algumas espécies que se dão super bem, então a gente tem que, no caso de alguém que é leigo, tu vai pelo empírico, tentativa e erro, coitadinha das plantas. E eu sempre tive dedo verde, só que hoje em dia, olha só que não é só o dedo verde, tem outras coisas que influenciam, né? A gente está vendo agora um recanto, né? Isso é um edifício, é um apartamento e é um terraço que essa minha cliente ocupou. Então, ela também queria ter verde, não tinha nada no local, ela queria ter verde, queria ter temperos. Então, a gente foi colocando em vasos, tudo ali é plantado em vasos. Sim. E a gente meio que mimetizou os vasos no meio das plantas e ela conseguiu ter um espaço
Tá, e isso tu fazes junto com o arquiteto ou independente? Às vezes não. Às vezes os independente. arquitetos me chamam, às vezes não. Às vezes o cliente me chama e eu faço. Porque as tuas escolhas impactam no projeto, né? Mudam a cara do lugar. Muitos trabalhos os arquitetos me chamam para dar o verde no ambiente, trazer verde para o ambiente, e muitos dos clientes me chamam direto. Esse aqui é um refeitório na Renner, na parte administrativa. Isso também era uma parede que não tinha nada, era uma parede assim, normal. E então a gente colocou aqui, tem 11 metros quadrados de jardim vertical. É bem grande. Até mais, eu acho. E é ao ar livre? Tem um telhado retrátil, alguma coisa? Não, é ao ar livre. Então, a gente também usou esse mesmo recurso de blocos cerâmicos. Aqui tem irrigação e a gente plantou plantas adequadas ao ambiente externo e humanizou muito o espaço. Com certeza. Faz toda a diferença o verde no espaço. Toda a diferença, né? Ninguém gosta de um lugar árido. Com certeza. Olha só, isso aqui... Isso aí, a cliente tinha um cachorro. Era a Kika, a cadela. E aí ela, tipo assim, não ficou sem casinha, né? No projeto todo, na obra. Então a gente fez um telhadinho verde para a cachorrinha. Esse até foi o empreiteiro que fez, ficou muito legal. E a Kika aprovou. Quero saber o que a Kika achou. A Kika gostou, tá ali o cobertorzinho dela, ela gostou muito. Porque assim, tinha uma casa, sabe essas casas de cachorro tradicional de plástico? E quando chovia, batia muito, ficava muito barulhento. Sim. Então ela não ficava na casinha. Tá, mas quando chove aí protege ela? Porque é um cantinho, então não ficou ok ali. Já sei, a Kika entra dentro de casa quando a chuva aumenta. Aí ela vai pra casa, mas ali ficou bem aí não tem mais o barulho. Ela ficou protegida. Olha. Isso é do curso, né? Isso o pessoal que plantou no curso, as os plantinhas. E o curso as pessoas aprendem a plantar e levam para casa. Sim, levam uma floreira, a ideia é essa, que as pessoas... É um workshop, é um curso bem prático, as pessoas botam a mão na massa direto. Sim, e que terra tu usas nos teus cursos? A terra que se compra em supermercado mesmo? Sim, hoje em dia, assim, ó, e os adubos? Sim, as coisas de supermercado e floricultura normal que a gente usa. O interessante, assim, ver hoje em dia, a gente não existe mais terra, né? A gente não compra terra, a gente compra compostos orgânicos. Certo. Não é? Antigamente, iam lá, desmatavam, os caminhões recolhiam terra de mato. Há muitos anos, há mais de 30 anos, o IBAMA proibiu isso. Então, o que hoje a gente consome é compostos orgânicos de indústrias diversas, né? Da celulose, dos cítricos, tem um preparado de Montenegro. Aí eu queria te perguntar uma coisa, talvez dessa imagem a outra conversa. Tem uma coisa que chama coquedama, se eu não me engano. Que é super moderno, estão usando em Casa Cor pelo Brasil, até na Casa Cor daqui. Eu até postei no meu Instagram. Eu vi. Se alguém me segue, dá uma olhadinha lá. Eu vi. Eleone Preste no Instagram, tem umas plantas, numas redomas, mas em geral aquilo é usado suspenso. Isto. Aquilo é um musgo mesmo? É um musgo, é uma técnica japonesa. Parece um saquinho e daí sai do saquinho a planta. Na verdade eu não sei muito sobre como é que se faz o coquedama. Eu sei que é um musgo que eles envolvem a raiz para manter a umidade da raiz. E ali deve ter nutrientes, nutrientes e devem ter espécies que resistem e outras não, né? Espécies que são adequadas. Para manter a planta também ali. Deve ter que molhar eventualmente, né? Toda hora umidificar aquilo ali, e o musgo ele retém umidade, então ela vai se permanecendo. Eu não sei quanto tempo pode durar isso, né? Vamos investigar e depois vamos pesquisar, pra gente contar para vocês depois, porque é uma coisa muito interessante. Na Casa Cor Itapema eu vi algum suspenso, outro dia eu trago umas fotos e mostro para vocês. Mas essa questão de plantas tem moda, né? Tá muito na moda. O jeito de mostrar o jardim, a parede, o jardim vertical, o tipo de planta. O que tu poderia nos dizer hoje para encerrar, assim? O que é moda? A moda é ter as plantas ou tem algumas espécies que estão mais em voga? Assim, tem coisas assim, anos 70 que voltaram à moda. A samambaia tá super na moda e era uma coisa que anos atrás as pessoas diziam, ai, que cafona. Né? E a samambaia voltou. O tinhorão não voltou? Sim, voltou. Eu amo o tinhorão. Aquela folha assim grandona. As folhas são verdes rajadas de vermelho, é muito ornamental. Aquilo é um negócio... na minha memória afetiva, assim, eu sou apaixonada. Muitas coisas, assim, os filodendros. Eu acho, assim, hoje em dia não tem muito moda do que tá na moda, porque as pessoas querem o verde dentro de casa. E como também as pessoas cada vez moram mais em apartamento, e em apartamento é difícil o que vai sobreviver.
Então, a samambaia é um recurso bom, a jiboia, os filodendros. Uma coisa que está se usando demais é a costela de Adão. Sim. Tá muito na moda. A costela virou também. um hit. É, e ela tem uma folhona grande. São reproduzidas em obras de arte, douradas. É uma loucura. Ela dá um ar muito tropical pro espaço. Eu acho que o tropical tá na moda também, sabe? Tu evocar o ambiente tropical. Bananeira tá na moda. É verdade. É porque o verde é muito importante. A pessoa não se sente bem se não tiver um verde no espaço. É uma coisa que a pessoa entra no seu DNA do antigo, né? Isso. Que a gente vem do meio da selva, né? O ser humano. A gente provém do meio da natureza. Olha, adoro essa conversa, muito mesmo. Outro dia a gente continua em algumas coisas mais específicas. Vamos dar teu contato para quem quiser fazer curso contigo. Deve estar na tela aí. Sim. O celular é 99967-4757. Só colocar um monte de 97 que dá certo. E tu tens um site, helenachanzer.com.br. O Chanzer é S-C-H-A-N-Z-E-R. Muito obrigada, Helena. Nós vamos ao intervalo comercial e nós voltamos com o Zobaran. Daqui a pouco a gente conta quem é ele. Cá estou com o Sérgio Zobaran, um precursor na curadoria de mostras neste país, quando Raquel Silveira te chamou para vocês fazerem Mostra Black, foi isso? Em 2011. 2011. Ele é jornalista e curador e agora está com várias mostras no ar. É tanta mostra que eu explico. Eu te peço que explique, porque eu vou esquecer algumas. E a gente tem imagens também do trabalho do Sérgio para mostrar. Por enquanto são só 3. Tudo começou com Casa Cor lá atrás, nos anos 90, né? Onde fui assessor de imprensa durante muitos anos no Rio de Janeiro, com muito orgulho. Foi muito bom a minha cidade. E depois que mudei para São Paulo, então, a arquiteta Raquel Silveira me resgatou. Não só os eventos eu continuei fazendo, jornalismo também, mas para mostras, com a Mostra Black, que nasceu para ser um modelo um pouco diferente, aconteceu 5 edições, e até aqui em 2014 a Maria de Patti, filha do grande arquiteto italiano Hugo de Patti, me chamou para fazer um evento com ela, e o que resultou naturalmente para nós dois foi então fazer uma mostra boutique, uma pequena mostra, que acontece agora a partir de 21 de agosto na sua 5ª edição. Modernos e Eternos. Modernos e Eternos. Gente, antes da gente continuar, nós estamos tendo interações pelo Facebook que vão aparecer na tela aí de umas pessoas queridas que estão falando conosco. Graças a Deus não estamos sós. Mas a Modernos e Eternos, ela está no estúdio 689 do Hugo de Patti, né? Em São Paulo, no Jardim Europa. Mas tu falavas que tem outras mostras que estão no ar, uma que tu participa como... São 3 no momento. Como expositor e outra como curador. Então, a primeira que inaugura é em Salvador, chamado Casas Conceito, feito por Andréa Velame, a primeira que ela faz. É uma pessoa emérita na comunicação, ela é importante como você aqui. Então, porque atua em todos os segmentos, em todas as áreas desse nosso segmento, melhor dizendo. E Andréa é uma craque. Então, ela inaugura Casas Conceito dia 30, uma prévia para a imprensa, e dia 7, então, de agosto, ela começa a visitação. E tem 40 expositores, vai ser muito interessante em 2 casas no Horto Florestal. Depois, no dia 21, para convidados, e 22 em diante, até dia 2 de setembro, como evento âncora do Design Weekend, a Modernos Eternos, 5ª edição, São Paulo, porque nós temos uma licenciada em Belo Horizonte, que é um grande sucesso. Em BH. Feito pela Josette Davis, que é maravilhosa. Isso. E a terceira é a mostra mais sustentável, que acontece pelo 2º ano em Campinas, e é muito interessante porque ela deixa um legado para a instituição onde ela se instala. O ano passado foi o Lar dos Velhinhos, e agora esse ano é no Instituto Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira, e no distrito de Sousas, em Campinas. É um prédio tombado de 1926, e aí, curiosamente, não me chamaram para ser curador, e sim para ser... porque foi uma coisa que foi criada lá em 2011 pela Raquel.
A Casa Cor até então não tinha um conselho de diretores, mas essa função especificamente passou a existir com a Mostra Black, e hoje todas têm. Você já foi curadora de mostra. Pois é, você me deu o prazer de me visitar na Mostra Casa e Companhia em 2013, lembro bem. Tá vendo? A gente conversou, teve uma palestra, mas a gente tem imagens do Sérgio para mostrar, vamos mostrar rapidamente. A gente está vendo o ambiente aí. Isso foi... Foi ano passado, da Bárbara Jales. Nós fizemos durante 2 anos no Shopping Cidade Jardim essa mostra. O nosso modelo é uma feira, na verdade, onde tudo que vocês estão vendo está à venda. Bárbaro. E a nossa característica principal é o fato da gente ter a mistura do antigo com o novo, né? O nosso tema, se podemos chamar assim, é o mix and match do contemporâneo total. Esse espaço, por exemplo, é do Davi Bastos, do ano passado, também numa das edições que fizemos no Shopping Cidade Jardim. Que bombou, estava cheio de gente, uma coisa maluca, a abertura. O shopping atrai muita gente. E esse ano, pela primeira vez, a gente está na Gabriel, que é a meca da decoração, né, brasileira. Pois é, vai ser outro sucesso. E aí foi... Aí era a nossa loja do ano passado, feito por uma dupla lá de São Paulo também, e que tinha um lado como um lounge, mas, repito, onde tudo está à venda, e uma parte mais formalmente chamada de loja. Que lindos ambientes. É interessante essa questão da mistura do antigo com o novo, né? Mas é uma coisa que tem que saber fazer também, né? Senão fica simplesmente uma mistura. Mas não a gente considera, como você falou, sabendo fazer. Então, a gente está ensaiando junto com eles, né? Já há 5 anos, e tem dado certo porque a gente, inclusive, faz que eles assinem um contrato dizendo 50% novo e 50% antigo. Tem isso? Tem. Realmente é um tema a ser seguido. A gente não vai lá e conta um por um, não. Sim, mas a gente está de olho. E é interessante porque os telespectadores não gostam só de peças contemporâneas. Muita gente gosta de outros estilos, de peças de família, tem peças boas, né? E essa mistura, vendo essa mistura feita por profissionais bastante instigante, né? E é o que está no mercado, né? E é o que o mundo hoje faz, né? Os artistas todos, que são capas de todas as revistas internacionais, que a gente vê no papel ou de forma eletrônica, mas e na internet. Mas, enfim, todos têm. O vintage, por exemplo, parece assim ser uma obrigação, né, para os grandes decoradores, né? Eles usam como peças de resistência numa casa, uma mesa de apresentação, uma sala de jantar inteira. Essa peça é valorizada. E a gente tem grandes designers, né? A Naomi Abe fez esse trabalho no passado, por exemplo, o sofá é do Joaquim Terreiro, português que morou no Brasil, e à esquerda a cadeira é do Gaetano Peixe. Então, quer dizer, essa mistura, você vê que ela se funde muito bem. Sim, o design nacional com internacional. Nascimento fez um trabalho também entre antiguidades da Cardial e móveis da Casual com muita destreza, ela é muito elegante. E observem o uso das cores, pintura nas paredes, né? Sem medo de ser tal feliz. De verde, olha, era muito verde, era o que estava na moda, é a tal da tendência que a gente às vezes nega, mas ela acontece. Esse ambiente é muito jovem, as meninas foram atrás também de peças antigas e contemporâneas, desde Jorge Alzupin até essas mais, com essa poltrona que é da Casual também, de grandes marcas italianas, que essa marca traz para o Brasil. São quase 80 marcas num label só. Essas imagens que estão nos mostrando é quase uma aula de como usar as peças, como misturar, como usar cor. Paula Ribeiro, no ano passado, uma carioca. Nós eventualmente convidamos alguns de fora também para fazer esse exercício. Eles gostam, e a gente deve levar agora para o Rio de Janeiro. A ideia é ir lá, já fui levar lá ver locais, e a ideia é a gente fazer mais nacional a mostra, crescer para os estados. Bacana, e vai ser um sucesso, porque tem mercado, as pessoas gostam. A gente vê pela abertura quando vai, que é uma loucura de gente, pessoas curtindo e realmente ver essa composição de ambientes autorais, únicos, com design, com arte, com peças vintage, né? É muito interessante. É interessante porque ela, apesar de não ser a mais sustentável, como é o nome da outra, que eu estou participando como expositor, estou fazendo uma galeria de arte. Me chamaram lá para ver e eu tinha gostado muito da primeira, e aí me
puseram aquela oferta ali, eu fiquei encantado, né, de poder fazer um trabalho que é mais ou menos recente, o nome pelo menos, e que não tem pretensão nenhuma. O que eu estou fazendo chama-se staging, é uma concepção de um espaço para exposição ou venda, né? Então, hoje até nos decorados isso se faz, apartamentos mesmo da gente, se a gente for alugar ou vender, a gente pode arrumá-lo para mostrar como é que fica ambientado, né? Isso é o staging, que no fundo vem de palco, vem de stage, e é o que eu estou fazendo. Então, não há nenhuma colisão, vamos dizer assim, com os arquitetos, designers de interiores que estudaram isso para fazer. Tudo soma, né? Eu acho que São outro olhar... 30 ou 40 anos que eu trabalho nisso. Nossa, teu olho super apurado. E aí eu não tenho essa pretensão, mas é uma galeria ao longo em torno de uma praça, são 4 lados, são 40 arcos. Nossa! E eu estou fazendo então uma exposição de arte, que eu acho que é de design contemporâneo, totalmente contemporâneo, e arte nas paredes. Então você vai ter uma conversa entre bancos, cadeiras, banquetas e fotografias, telas, etc. Tudo um pouco. Maravilha, a gente vai só dar o endereço da Modernos e Eternos, na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 689, Jardim Europa, que vai ocorrer a partir de 21 de agosto a 2 de setembro. O pessoal que estiver lá se inteirando dos lançamentos de Design Week, enfim, né? Design Weekend. São 300 eventos no Design Weekend. 300 eventos. É uma loucura, uma gincana, mas esse vale a pena ver. Nós abrimos uma semana antes, então. Isso já é ótimo, porque a pessoa já consegue ver com calma. A entrada custa R$40 e o horário da 1 às 20 horas. Se alguém quiser fazer contato com o Estúdio 689, Hugo de Patti, é só procurar ou o Sérgio nas redes sociais, ou a gente dá a informação para vocês, para quem quiser. Vale super a pena prestigiar esse ambiente. A gente vai embora por hoje. Voltamos amanhã com vários outros assuntos, como a estreia da nova casa do Copipi Thai House em Porto Alegre, fotógrafo Tunico Alvarez, o arquiteto Tarso Carneiro da AT, que fez a Unicinos, a OSPA lá no Multipalco Teatro São Pedro, e a Ana Beatriz Peterlongo, que fez uma creperia em Porto Alegre. Beijo, até amanhã. Tchau, tchau. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.